Já pararam para pensar que com bilhões de dispositivos conectados ao mesmo tempo, um e-mail chega direitinho na caixa de entrada certa e não você vá no videogame do vizinho? Bom, por trás dessa aparente mágica do dia a dia existe um herói silencioso, o Protocolo de Controle de Transmissão, mais conhecido como TCP. Hoje, a gente vai desvendar como ele consegue transformar o verdadeiro caos da internet numa experiência confiável para todo mundo. É só olhar para o nosso próprio computador, né? No momento qualquer, a gente está com várias abas do navegador abertas, recebendo e-mails, talvez com o jogo rodando ao fundo. Como é que a internet sabe para qual dessas janelas ela tem que mandar cada pedacinho de informação? Fica claro que um simples endereço de entrega para a máquina não é o bastante. Precisa ter alguma coisa a mais aí. Então, vamos começar por aquilo que a maioria das pessoas já ouviu falar, o endereço IP. Ele é a primeira peça desse quebra-cabeça, mas como a gente vai ver, ele conta só metade da história, deixando umas pontas bem importantes soltas. Olha só, aqui está o pulo do gato. O protocolo de internet, o IP, faz um ótimo trabalho como se fosse um carteiro. Ele pega um pacote de dados e entrega no endereço certo do prédio, ou seja, no computador certo. Mas o trabalho dele para por aí. Ele não faz a menor ideia para qual apartamento, isto é, para qual programa, a encomenda deve ir. E o pior, se o pacote se perder no meio do caminho, o IP, lava as mãos. Ele simplesmente não garante a entrega. E é exatamente aí que o TCP entra em cena. Ele assume o controle exatamente de onde o IP parou, gerenciando duas tarefas que são, assim, vitais para a comunicação funcionar direitinho. A primeira grande missão do TCP é ser tipo o porteiro do prédio. Ele usa uma coisa que a gente chama de número da porta para direcionar cada pacote que chega. Pensa assim, se o endereço IP é o endereço do prédio, o número da porta é o número do apartamento. É desse jeito que ele garante que os dados de um vídeo no YouTube não vão parar por engano numa planilha de trabalho. A segunda função, e talvez a mais impressionante de todas, é a tal da entrega garantida. A internet não é uma estrada retinha e tranquila. É uma rede global caótica, onde pacotes de dados podem se perder, chegar com defeito ou totalmente fora de ordem. O TCP age como um gerente de logística super detalhista. Ele numera cada pacote, acompanha a viagem de cada um e, se algum se perder, ele na hora já pede para enviarem de novo. É um sistema de controle de qualidade em tempo real. Beleza? Agora vamos para a parte mais técnica. Como é que o TCP, na prática, prepara os dados para essa jornada toda? A forma como isso funciona é simplesmente genial e dá para visualizar perfeitamente como uma daquelas bonecas russas, sabe? Os dados puros são a bonequinha menor, lá no centro. Aí vem o TCP e envolve ela com uma camada. Depois vem o IP e bota mais uma camada por cima. Cada camada adiciona as instruções necessárias para a próxima etapa da viagem. Vamos seguir esse fluxo aqui. Tudo começa com os dados, a informação pura. Aí na etapa 2 vem o invólucro TCP, que embrulha esses dados e coloca informações essenciais, tipo o número da porta e qual é a ordem do pacote. Em seguida, passo 3, o invólucro IP adiciona o endereço de entrega final. Só depois de todo esse processo, o pacote é transmitido pela rede. Quando ele chega no destino, o processo é o inverso. O computador receptor vai desempacotando tudo, camada por camada, até chegar nos dados originais, prontinhos para o programa certo usar. E esses números de porta, olha só, eles não são aleatórios. Eles são como se fossem canais de rádio padronizados que todos os computadores do mundo concordaram em usar. A porta 80 para a web normal, a 443 para sites seguros, a 25 para e-mails. É essa padronização que permite que um computador aqui no Brasil converse sem problemas com o servidor lá no Japão. Mas e quando a coisa dá errado? O que acontece quando um pacote de dados simplesmente some nesse vazio imenso que é a internet? É nessas horas que a tal da entrega garantida do TCP realmente mostra seu valor. Para a gente entender isso bem, vamos acompanhar uma historinha simples. O envio de um e-mail. Ele é muito grande para ir de uma vez, então foi dividido em 4 partes, ou seja, 4 pacotes. Ok, os pacotes começam a chegar no destino. O computador recebe o pacote número 1. Beleza. Depois, chega o pacote 3. E logo em seguida, o 4. Peraí, eles não só chegaram fora de ordem, como tá faltando uma peça crucial aí no meio. A pergunta é exatamente essa. Cadê o pacote 2? Se não existisse o TCP, a história acabava aqui, fim de jogo. A mensagem ficaria corrompida, completamente inútil. O computador ficaria lá, parado, esperando por uma peça que nunca ia chegar. E o e-mail jamais seria montado por completo. Mas com o TCP, a história é outra. O sistema do computador receptor sabe que ele está esperando 4 pacotes. Quando ele vê que o 2 não chegou, ele não entra em pânico. Ele simplesmente manda uma mensagenzinha de volta para o remetante dizendo: opa, preciso do pacote número 2 de novo, por favor. E aqui está a parte mais legal.
O remetente envia só o pacote que faltava, não a mensagem inteira de novo. Assim que o pacote 2 chega, o TCP faz sua mágica final. Ele organiza tudo na ordem certinha, 1, 2, 3, 4, e entrega a mensagem completa e perfeita para o programa. E o mais impressionante, todo esse processo de achar o erro e corrigir acontece numa fração de segundo, sem que a gente nem perceba. É por isso tudo que a gente quase nunca ouve falar só de TCP ou só de IP. Eles são parceiros inseparáveis, tão ligados um ao outro que quase sempre são chamados como uma coisa só, TCP/IP. Essa analogia final aqui resume tudo de forma perfeita. O IP é o carteiro padrão. O trabalho dele é levar o envelope até o endereço certo. Já o TCP é o serviço de SEDEX com aviso de recebimento. Ele não só garante que a encomenda chegue, como também confere se todo o conteúdo está lá dentro e ainda pega uma assinatura para confirmar a entrega. Então, para resumir, o IP cuida da logística de onde entregar. O TCP cuida da garantia de o que e como entregar. É essa divisão de trabalho, essa parceria, que serve de base para toda a experiência online fluida e confiável que a gente tem hoje. Isso nos leva a uma ideia bem interessante. A genialidade da internet não está na perfeição, mas sim na capacidade que ela tem de esperar que as falhas aconteçam e se corrigir automaticamente. E isso faz a gente pensar em que outras áreas da tecnologia, ou até da vida, a melhor estratégia não é tentar evitar o erro a todo custo, mas sim construir sistemas inteligentes o bastante para saber lidar com ele quando, inevitavelmente, ele acontecer.